Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para mais uma aula de Direito Administrativo 2. Hoje iremos tratar sobre a temática do procedimento expropriatório. Continuando a nossa aula que tratava sobre desapropriação. Agora iremos analisar as fases do procedimento administrativo para alcançar a desapropriação. Vamos lá. Como nós já chegamos a conversar na aula passada, o procedimento expropriatório ele não se exaure somente em um único momento. O poder público e o interessado praticam vários atos e também várias manifestações de vontade ao longo desse procedimento. O procedimento é dividido em duas grandes fases. Primeiro a fase declaratória, depois a fase executória. No que tange à fase declaratória, é importante informar para vocês que ela se inicia por meio da declaração expropriatória. E o que seria essa declaração expropriatória? Ela é uma manifestação de vontade da pessoa federativa, ou seja, do ente federativo, no sentido de transferir a propriedade do bem para o seu patrimônio. Então, essa declaração expropriatória demonstra-se como uma vontade administrativa. E como essa declaração expropriatória ela é feita? Bom, ela pode ser feita de duas formas. Primeiro, por meio de um decreto emitido pelo presidente da República, pelo governador ou então pelo prefeito, respeitado, é claro, os âmbitos, federal, estadual e municipal. E também é possível que seja por meio de uma lei de efeitos concretos, que é feita por meio da atividade legiferante do Poder Legislativo. E qual é a natureza jurídica dessa declaração expropriatória? Bom, seja na forma de decreto ou na forma de uma lei de efeitos concretos, a declaração expropriatória tem natureza jurídica de ato administrativo. Embora haja uma discricionariedade em relação à conveniência e à oportunidade para a realização da desapropriação por parte do administrador público, este está vinculado às hipóteses que autorizam e que são suscetíveis de desapropriação conforme a previsão legal, conforme previsão na Constituição, no Decreto 3.365 de 41 e nas demais legislações infraconstitucionais. Por essa razão, o decreto, a declaração expropriatória é considerado um ato administrativo vinculado, pois o administrador público não tem liberdade para deliberar sobre as hipóteses que são suscetíveis ou não de desapropriação. As hipóteses e o fundamento para a desapropriação constam expressamente na lei. Por isso, a declaração expropriatória é considerada um ato administrativo vinculado. É importante dizer que ele vai ser fundamentado, como eu coloquei no slide para vocês, na necessidade ou utilidade pública, lembrando que o conceito de utilidade pública abrange a necessidade pública, ou então será baseado, motivado pelo interesse social. Bom, ainda sobre a declaração expropriatória, é importante nós analisarmos os seus requisitos, qual seria o conteúdo dessa declaração expropriatória. O primeiro deles é a descrição precisa do bem. E o que isso significa? Significa que a declaração expropriatória precisa conter a individualização precisa do bem ou dos bens a serem expropriados pela administração pública. Isso é muito importante, pois significa que não se admite declaração expropriatória de forma genérica. Não se admite que só mencione bem imóvel ou tal bem. Deve haver a descrição efetiva e precisa daquele bem. Por isso, quem estiver anotando, anote. Não se admite declaração expropriatória de forma genérica. Então, esse é o primeiro conteúdo que a declaração expropriatória precisa conter, a individualização do bem a ser expropriado. No
O segundo requisito que nós podemos citar, como coloquei no slide, é a finalidade da desapropriação. Isso quer dizer o quê? Que a declaração expropriatória precisa informar, descrever o fim que deseja alcançar por meio da desapropriação de um determinado bem. E por que isso deve conter na declaração expropriatória? O primeiro motivo está relacionado com a averiguação de desvio de finalidade ou não. Por meio da indicação do motivo e da finalidade dessa desapropriação, é possível que o interessado verifique se houve desvio de finalidade ou não. O segundo ponto importante em relação a isso é que é possível verificar se aquele caso é realmente um caso ou uma hipótese legal ou uma hipótese suscetível à desapropriação, conforme previsto na Constituição, no Decreto 3.365 de 41 e nas demais legislações infraconstitucionais. Então, lembrem-se, a importância do conteúdo relativo à finalidade da desapropriação é muito grande, pois é possível verificar se há desvio de finalidade ou não e se aquele caso é realmente um caso suscetível de desapropriação, conforme a previsão legal. Terceiro conteúdo que a declaração expropriatória deve conter, que é considerado pelos doutrinadores como um conteúdo não obrigatório, mas altamente recomendável, é a hipótese legal descrita na lei expropriatória que autoriza a desapropriação que se pretende. Então, aqui quer dizer que a declaração expropriatória precisaria indicar o fundamento legal, a disposição legal, ou seja, o artigo de lei que fundamenta a desapropriação que ela pretende realizar. Então, os conteúdos que a declaração expropriatória deve conter são: primeiro, a descrição precisa do bem a ser expropriado; segundo, a finalidade daquela desapropriação; e terceiro, que não é considerado pela doutrina como obrigatório, mas altamente recomendável, a hipótese legal que fundamenta a desapropriação a ser realizada. Ainda sobre a declaração expropriatória, é importante nós analisarmos os seus efeitos. São três os principais efeitos. A partir do momento em que a declaração expropriatória ela é publicada, ela inicia a contagem do prazo para a caducidade do ato declaratório e gera para a administração pública o direito de penetrar no bem. Então, o primeiro ponto diz respeito à caducidade. O que significa a caducidade? Seria a perda dos efeitos jurídicos de um determinado ato, por conta de uma situação jurídica ou então por previsão legal. Conforme disposição no Decreto 3.365 de 41, o prazo de caducidade no caso de desapropriação por utilidade pública é de 5 anos. Bom, quando começa essa contagem? A partir da publicação da declaração expropriatória. Então, a partir da realização desse ato declaratório. A caducidade, no caso de desapropriação por interesse social, possui um prazo menor. O prazo, no caso de desapropriação por interesse social, é de 2 anos apenas, tá bem? Então, façam essa anotação e essa diferenciação. É importante dizer que, em relação à desapropriação, sanção urbana, não há previsão de caducidade. Então, anotem aí que isso é importante. O segundo efeito diz respeito ao direito de penetrar no bem a ser desapropriado. Isso significa o quê? Significa a possibilidade da administração adentrar naquela propriedade que está contida na declaração expropriatória. E como eu coloquei no slide para vocês, é possível, se houver resistência, se for o caso, a utilização de força policial para adentrar o bem. E o terceiro efeito, que é importante também sobre a declaração expropriatória, diz respeito à indenização.
a indicação do estado em que se encontra o bem a ser desapropriado para efeitos de fixação posterior da indenização. Então, o que é importante nós mencionarmos sobre a indenização? Primeiro ponto, como já consta no slide, é que essa indenização se dá de forma posterior. Bom, além disso, é necessário observar se alguns tipos de benfeitorias, se elas serão indenizadas ou não. No que tange às benfeitorias necessárias que forem realizadas após a declaração expropriatória, elas serão sim indenizadas. E as benfeitorias úteis realizadas após a declaração expropriatória também serão indenizadas. E as benfeitorias voluptuárias, somente essas não serão indenizáveis. Então, lembrem-se, em relação à indenização, quando estivermos falando de benfeitorias necessárias e úteis realizadas após a declaração expropriatória, é sim possível indenização. Somente no que tange às benfeitorias voluptuárias realizadas após a declaração expropriatória é que não haverá indenização. Outro ponto importante no que diz respeito ao entendimento do STF sobre a temática é que, mesmo após a declaração expropriatória, é possível que seja concedida licença para construir ou licença de obra. Contudo, algo que é muito importante, o valor da obra não será agregado para a fixação de indenização. Então, o valor da obra não vai ser agregado na indenização quando for realmente efetivada a desapropriação. Então, também anotem que esse entendimento do STF é muito importante, muito interessante. Então, em relação aos efeitos da declaração expropriatória, era isso que nós tínhamos para conversar. Não esqueçam, através da declaração expropriatória, inicia-se o prazo de contagem da caducidade do ato declaratório, gera para a administração pública o direito de penetrar no bem a ser expropriado e também influi na fixação posterior de indenização, por meio da descrição e da indicação do estado do bem a ser desapropriado. Agora, nós vamos passar para a chamada fase executória. Nessa fase, são realizadas as providências necessárias para garantir e realizar efetivamente a transferência do bem da propriedade do expropriado para a propriedade do expropriante. Então, é importante também vocês anotarem esse conceito para vocês saberem. Essa fase, no que tange a sua conceituação, não é muito difícil, o próprio nome ajuda. Então, é a fase em que são realizadas as providências para efetivar a transferência do bem. E também, como coloquei no slide para vocês, é nela que nós tratamos sobre a indenização. Algo interessante sobre a fase executória é que ela pode se dar de forma amigável, seja por meio de um acordo entre as partes, ou de forma judicial, por meio de ingresso de ação. A ação devida será proposta pelo expropriante em face do expropriado. Então, vamos analisar essas formas de realização da fase executória. Bom, no que tange a essa fase amigável, basicamente, a administração pública, o poder público, na forma de expropriante, ele vai indicar um valor que ele entende ser o devido em relação àquele bem, por meio, claro, de uma avaliação prévia. Se o proprietário daquele bem, ou seja, o expropriado, ele concordar com o valor que foi indicado pela administração, após realização de avaliação prévia, será firmado um acordo entre as partes, não haverá necessidade de propositura de ação judicial, e esse acordo será formalizado por meio de uma escritura pública e haverá realmente a efetiva transferência do bem do domínio do expropriado para o domínio do expropriante. Mas, caso não haja um acordo entre as partes, que isso não ocorra na via administrativa, será necessária a propositura de ação judicial. Essa ação será proposta pelo expropriante em face do expropriado.
O seu procedimento será um procedimento especial, será dividido em fases comuns, né, das demais ações. Começa com a petição inicial, terá a contestação, a fase de instrução e a fase de sentença. Um ponto importante sobre a fase judicial seria em relação à defesa do expropriado. Conforme a previsão no Decreto 3.365, de 41, no que tange à defesa do expropriado, ele não pode questionar se é caso ou não de utilidade pública. Isso não deve ser aferido, não deve ser realizado um exame de mérito em relação a isso, se é caso de utilidade pública ou não. Então, por isso, em sede de contestação, na apresentação da sua defesa, o expropriado pode alegar apenas questões processuais ou então questões relativas ao valor da indenização, tá bem? Então, façam essa anotação porque isso também é muito importante e pode vir a ser importante também na vida prática de vocês. Bom, continuando, um tópico importante no que tange ao procedimento da desapropriação está relacionada com a imissão provisória na posse. É possível que o expropriante, ao alegar uma urgência e fazer um depósito prévio de uma quantia arbitrada pelo juízo, que ele requeira a imissão provisória na posse do bem que ele busca desapropriar. E o que seria essa emissão provisória na posse? Significa o mesmo que posse provisória do bem. Só que essa posse ocorrerá antes do término do procedimento expropriatório. Isso que é o ponto-chave. Existem alguns requisitos para que o juiz conceda essa emissão provisória na posse. E são dois, como já cheguei a mencionar para vocês: a declaração de urgência pelo poder público e a realização de um depósito prévio de uma quantia arbitrada pelo juízo. Então, lembrem-se, emissão provisória na posse significa a posse provisória do bem a ser desapropriado antes do término do procedimento expropriatório. E somente é possível caso haja uma declaração de urgência por parte do poder público e que seja realizado o depósito prévio da quantia arbitrada. Caso o juiz, ao analisar, esse pedido de emissão provisória na posse, ele acate esse pedido, ele mandará intimar o expropriante para ele ser emitido na posse provisória daquele bem e também será intimado o expropriado para que ele não mais usufrua daquela propriedade. Diante da emissão provisória na posse, é possível que o expropriado faça um pedido, que é inclusive muito interessante. Bom, se estiverem presentes os três requisitos que eu cheguei a indicar para vocês, é possível que o expropriado, ao haver a emissão na posse em favor do expropriante, que ele requer o levantamento do valor correspondente a 80% do depósito prévio que foi realizado pelo expropriante, sem haver qualquer prejuízo de discussão sobre o valor da indenização. Ou seja, mesmo que o juiz conceda esse levantamento correspondente a 80% do valor que foi depositado, é possível que o expropriado discuta posteriormente, ao longo do processo judicial, o valor de indenização, sendo que no máximo pode ocorrer uma compensação desse valor, considerando que ele já recebeu essa quantia anteriormente, e se faça uma compensação posteriormente, tá bom? Então, esses basicamente que são os reflexos desse levantamento. Então, professora, você falou que existem alguns requisitos para isso. Quais seriam esses requisitos? Bom, o primeiro é que haja uma prova de propriedade. Isso pode ser facilmente comprovado por meio de uma escritura pública, pela matrícula do imóvel e etc. Isso, por obviedade, é super necessário. Afinal, a indenização pela desapropriação é voltada para o proprietário do bem. Diante dessa intervenção supressiva do Estado em prol do interesse público na sua propriedade. Então, nada mais justo e nada mais razoável que essa indenização seja voltada e seja recebida efetivamente pelo proprietário do bem.
O segundo requisito necessário é que não existam, né, débitos fiscais em relação a esse bem. Isso pode ser facilmente comprovado por certidões que são fornecidas em âmbito municipal, em âmbito estadual e também em âmbito federal. Em âmbito municipal, normalmente esse pedido tem que ser feito de forma presencial. Afinal, principalmente no interior, muitas prefeituras ainda não se modernizaram e não possuem um sistema eletrônico de emissão de certidões. Mas em cidades maiores isso é mais comum. Em âmbito estadual e federal também é possível conseguir essas certidões, mas de forma eletrônica, pois o sistema já é mais unificado. O terceiro requisito é a publicação de editais, tá bem? Então lembre-se, para que o expropriado realize o levantamento de 80% do valor que foi depositado pelo expropriante, que foi emitido na posse do bem, são prova de propriedade, inexistência de débitos fiscais em relação àquele bem e a publicação de editais. Lembrando que mesmo que ele receba esse depósito, mesmo que ele receba parte desse depósito que foi realizado, ele ainda pode discutir o valor de indenização no procedimento judicial, tá bem? Bom, ainda continuando, nós temos, por fim, a fase de sentença e de transferência do bem. A partir do momento em que for finalizado o processo por meio de sentença judicial procedente, será realizado o pagamento de indenização e aí sim, finalmente iremos alcançar a efetivação da transferência do bem. O bem sairá do domínio do expropriado e irá para o domínio do expropriante. E como nós chegamos a mencionar, né, é possível que ele seja emitido na posse provisoriamente. Ao final do processo, ele será emitido na posse definitivamente. Eu, inclusive, coloquei isso no slide para vocês. E mais uma vez friso, essa transferência do bem deve ser averbada na matrícula do imóvel perante o cartório de registro de imóveis competente, tá bem? E eu também destaquei no slide para vocês que a sentença com trânsito em julgado é hábil para realizar a averbação devida e competente junto ao cartório de registro de imóveis. Isso é muito importante. A efetiva transferência desse bem imóvel somente irá ocorrer com essa averbação junto ao cartório, tá bem? Então, o processo, né, será encerrado dessa forma. Havendo a sentença que julgar procedente o pedido, será efetuado o devido pagamento de indenização, que será apurado por meio de avaliação, será eventualmente impugnado, será eventualmente até firmado por um perito no processo, será feito o devido pagamento ao expropriado e, posteriormente, será efetivada a transferência do bem, tá bem? E essa transferência se dá por meio de registro no cartório de registro de imóveis. É preciso que haja essa averbação. E é possível fazer essa averbação com a sentença com o devido trânsito em julgado. Bom, na próxima aula nós vamos tratar sobre a indenização e iremos tratar sobre desapropriação indireta, retrocessão e também ação de desapropriação. Por hora é isso, pessoal. Eu espero que a aula seja esclarecedora para vocês, pois esse tema é um pouco difícil de lidar e de conversar. Sei que às vezes vocês ficam meio retraídos e com certo preconceito em relação a essa temática, né? Já existe um certo preconceito em relação ao direito administrativo, em relação a essas temáticas, então, como licitação, desapropriação, há um certo preconceito dos alunos, mas espero que a aula esteja bem clara para vocês. Estou tentando passar da forma mais objetiva possível e mais organizada para facilitar o aprendizado e a compreensão de vocês. Então é isso, na próxima aula nós nos encontramos, bons estudos e até mais!